mostrar o gente aí, eu vou te passar o número do processo. 0700 922 1040. Ok? Então, e almoçar, já tem almoço. Vamos lá. Interrogatório da acusada, senhora Thaís Souza de Amorim. Bom dia, senhora Thaís. Qual é a idade da senhora? 25. A senhora é casada, solteira, universitária? Tem filhos? Sim. Quantos filhos? 3. Qual a idade das crianças? 7, 3 e 1 ano e 3 meses. Todos moram na senhora? 2. Quais têm nome da senhora? A de 3 de 1 ano e 3 meses. 7 anos moram com quem? Moro com a avó. A senhora estudou para terceiro? Primeiro, Fundamental ou médio? médio. Médio. Trabalha com quem? Trabalho, vendedor. Aonde? Pelos Goianos. Você vai fechar lá? Não. Tira quanto por mês? Depende. É na comissão. Tá, você tem que Como assim? e normalmente assim, tem qual é o filho? Não. Na loja que eu trabalho, não. Certo. Mas dá para tirar quanto, mais ou menos, lá? 2, 3. Depende. Final de ano dá mais. 2 a 3. A senhora já respondeu pelo processo criminal anteriormente? Foi condenado? O que foi que aconteceu nesse outro processo? Mas não, primeiro. Esses 7 anos. Isso. A senhora chegou a ser condenada lá? Não, foi depois que eu saí. Teve um vídeo chamando. A senhora tem o direito constitucional de permanecer em silêncio. Se ficar em silêncio, não tem nenhum problema. Por outro lado, o interrogatório é um momento que a senhora pode dar sua versão dos fatos, se quiser. A senhora quer responder ou quer ficar em silêncio? Quero responder. Certo. Vamos lá. A senhora é acusada aqui de, no dia 27 de abril de 2022, era uma quarta-feira, por volta de 6h20 da tarde, lá numa residência localizada no Rio 2, na QC3, 6, lotinho, no número 20, próximo. Em apartamento 101. A senhora tentou matar a Stephanie com um golpe de faca na região cervical, que causou lesões corporais. Segundo a acusação, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, porque a vítima conseguiu se desvencilhar da senhora, empurrando e pulando a janela do quarto. Diz aqui a acusação que a senhora convivia com a Stephanie, provisoriamente, nessa casa, com um amigo comum, Marcos Aurélio. Na noite dos fatos, a vítima Stephanie estava sentada, utilizando o computador, quando a acusada, no caso da senhora, a surpreendeu com a facada no pescoço. A vítima ficou acuada no canto do quarto, enquanto a acusada, no caso da senhora, afirmava que ia furar o seu olho e dar outra facada para que não reagisse nem chamasse socorro. Em dado momento, a vítima, Stephanie, conseguiu empurrar a senhora para fora do quarto e, sem a possibilidade de resgate, pulou a janela do edifício. Diz aqui que o crime foi cometido por motivo fútil e por motivo desproporcional, pois a senhora teria se irritado com a presença da Stephanie lá no apartamento. E a outro ponto da acusação é que teria sido praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a senhora teria se aproximado dela sorrateiramente e a surpreendido com esse golpe no pescoço, no momento que ela estava distraída. Em razão dessas acusações, em razão desses fatos, a senhora é acusada de tentativa de homicídio com 2 qualificadoras. A senhora já me afirmou que quer responder. A senhora se considera inocente ou não nesse caso? Sim, inocente. O que aconteceu para a senhora entender que é inocente nesse caso? Eu acho que foi legítimo defesa. Me conta como é que foram esses fatos Eu dessa legítima defesa. cheguei por volta depois do almoço.
Era 2h40, mais ou menos. Entrei, vi que ela estava lá e fui pro meu quarto. Sim, aí ficou lá no seu quarto. Fiquei. Até as 6 horas. Mais ou menos até o horário do Marcos chegar. O Marcos chegou em casa esse dia. Não, ele estava de plantão. Era mais ou menos o horário dele chegar. E eu levantei e tomar um banho dentro do quarto dele. Aí, O banheiro era dentro do quarto dele. não, tem outro fora, mas ele sabe, ele tá bem. Ele sabe que eu sempre gostei de banho no banheiro dele, que é mais confortável. Sim. Enfim, Aí a senhora entrou lá no quarto dele. entrei e ele estava sentada, mexendo no computador. Sim. Aí, no que eu entrei, ela começou a me humilhar, mandou eu ir embora, porque não me queria mais lá. Eu não lembro as palavras certas, mas resumindo, ela me mandou embora de lá. Certo. Mas ela partiu para cima da senhora para te agredir? Não. Ou foi só esses xingamentos? E enquanto ela falava, eu falava também. Não houve agressão física. Sim. Tem quarto de ninguém nesse momento, não sabe? Tava até então só uma discussão. Aham. E ela levantou e eu falei pra ela, não foi isso que eu combinei com o Marcos. Porque ele já tinha falado pra mim, ele tinha me dado uma semana pra mim poder sair, que ele queria ter um namoro com ela. E comigo não era um namoro. Sim. Comigo era só relação sexual. Tipo assim, eu tinha relação sexual com ele e permanecia lá. Só que como eu nunca namorei com ele. Uhum. Assim, relacionamento sério. Isso. Aí, como ele arrumou ela pra namorar, aí ele falou, não dá certo as duas aqui. Chegou a esse ponto de falar que não dava mais certo. Ou era eu ou era eu. Como eu não queria, então no caso seria ela. Aí eu falei, então tá bom. Aí ele me deu uma semana. E dentro disso, aconteceu essa discussão. Enquanto a gente discutia, ela levantou, começou a me humilhar. E eu estava com sabonete, toalha, minhas coisas, que eu ia tomar banho. Ela foi levantando e foi saindo, foi falando. Mas eu nunca imaginei que ela ia voltar com uma faca na mão. Tá, aí ela voltou com uma faca na mão. E já veio pra cima de mim. E já veio pra E a senhora estava onde? sentada na cama dele. Sentada na cama. A cama dele solteiro, sim. Sim. Fica bem perto da janela. Ela veio pra cima de mim. Sim. Na hora mas eu não imaginava, porque a gente nunca teve amizade, assim, era só o básico, Sim. entendeu? E eu nunca vi maldade dela. E ela veio. Eu creio que foi por ciúme, não sei. Certo. Mas eu sempre deixei bem claro pra ele que relacionamento não. Eu fazia porque eu precisava de um lugar pra morar, naquele momento. Aí ela veio pra cima de mim. A reação que eu tive foi, acho que de qualquer pessoa. Agir na hora. Sim. Aí você fica a luta corporal? Não. Eu segurei ela e empurrei. Sim. Segurei o braço dela e empurrei. Eu tava sentada, ela tava em pé. Ela é mais alta do que eu. Certo. E eu empurrei. Então eu empurrei, a faca entrou. Aí eu já saí de perto. Eu me desesperei e ela se desesperou. Ela estava a senhora se recorda como era a forma que ela empurrava a faca? Se ela empurrava a faca desse jeito ou se ela empurrava a faca desse jeito? A senhora se lembra? Se ela tentou empurrar a senhora segurando a faca dessa forma ou se ela tentou esfaquear a senhora segurando a faca dessa forma? Eu me tornava. Não sabe. E aí, nessa hora, quando a senhora empurrou, ela mesma se esfaqueou. Não, foi eu quando eu empurrei, tipo, a faca entrou nela. Tava, não tirar a faca da mão dela. A faca. Então, assim, a senhora empurrou, ela mesma se golpeou. Aí ela entrou em desespero e eu também, porque ela começou a sangrar. Uhum. Aí foi na hora que ela saiu de perto de mim, eu saí de perto dela e ela já. Tá. Se houve esse afastamento, por que ela saltou a janela? Sim. Porque é o seguinte, ela fala que eu cheguei do nada e quis matar ela. Sim. Se eu realmente quisesse ter matado ela, eu teria me matado, porque você tava eu e ela lá dentro. E se uma pessoa que dá uma facada, dá 10. Tá. Assim, mas e aí a senhora ficou na porta do apartamento, dizendo alguma coisa para a porta do quarto, dizendo Pra ela? É. Quando eu entrei. Quando ameaçava, coisa assim. Quando eu entrei. Não, depois da facada que ela se auto-lesionou. Sabe? O rumo da porta. E a senhora foi para qual cômodo depois disso? Depois disso que ela já tinha se jogado, eu olhei pela janela e vi ela lá embaixo. Não, antes dela se jogar. A senhora foi ficou na porta, porque a senhora falou que ela ficou no quarto e a senhora saiu. A senhora Não, eu saí do quarto. A senhora ficou no quarto. Sim, eu só me afastei. Só se afastou. Só me afastei. E aí ela pulou a janela. Mas nunca, tipo assim, quando eu empurrei, que ela entrou em desespero e eu também. Entendi.
E depois a polícia chegou lá e Sim. a senhora foi presa? Sim, em momento nenhum. Eu só abri a porta, eu deixei a porta aberta para eles. E se ela estava segurando a faca, não foi isso que a senhora falou? E aí teve essa briga e ela se pifou, certo? Praticamente. Sim. Um policial que nós reproduzimos o vídeo aqui, o senhor Lázaro, falou que a faca estava dentro de uma pia. Como que essa faca foi parar lá dentro da pia se a Stephanie quase que imediatamente saltou da janela? Ele falou que eu falei. Não, o policial Ele Lázaro. falou que eu falei que a faca estava Não, na não. O pia. policial Lázaro falou que entrou no apartamento, localizou a faca, que essa faca estava dentro da pia. Ele falou que encontrou a faca dentro da pia. Aí eu pergunto assim, ó, se ela saltou imediatamente após a briga, como é que essa faca parou dentro da pia? Então, o Marcos também falou que e ela esfaqueada mandou mensagem para ele. Pro computador. Ela mandou uma mensagem para o senhor Marcos, dizendo que Estava esfaqueada. ela estava esfaqueada. Depois ela se jogou. Foi antes, essa mensagem então que ela mandou para o senhor Marcos, foi antes dela saltar da janela? Foi o que ele disse. Foi o que ele disse. Que ela estava esfaqueada e ainda pegou lá, foi mandar mensagem para ele pelo Facebook. Mas ele não explicou em que momento que foi segurando saltar, já tinha sido esfaqueada. Sim, quando ele chegou, ela já não estava, e ela chegou, já estava de curativo. Ele acabou de sentar aqui, acabou de falar isso. Então, se ela já estava no curativo, provavelmente já tinha saltado, né? Já tinha Não, eu já tinha chegado à noite, mas na hora que ela mandou a mensagem, ele falou que ela mandou a mensagem falando que estava esfaqueada. E ele foi para casa, para o apartamento. Deixa eu chamar. E lá, a senhora foi presa e foi conduzida à delegacia. A 27. Sério. Lá na 27, os policiais falaram, senhora, ou o delegado. Não? A senhora foi ouvida? Não. Aqui no processo consta que a senhora. Não, perguntaram se eu queria falar, eu perguntei em silêncio. Só que quando eu cheguei lá, meu pai já estava, que a reação que eu tive foi ligar para o meu pai. Aí meu pai, quando eu desci com os policiais, meu pai estava lá embaixo. E ele já tinha arrumado um advogado para mim, que no caso era um primo meu, que foi o primeiro antes do doutor Filho, entendeu? Aí ele estava lá, e ele pegou e falou, não fala nada, deixa que eu resolvo. Mas até então, policial nenhum falou comigo. Sério. E ninguém me levou para fazer nenhum um pouco de delícia, nada. É porque aqui está aqui, a senhora prefere então fazer permanecer em silêncio na delegacia. Foi o que o meu primeiro advogado me aconselhou, entendeu? A senhora falou que não foi na delegacia? Como não foi? Na delegacia não. Fazer algum exame depois? Bom, aqui no processo, eu explicar aqui o que eu promotor, pela defesa. ID 122-881-935. É o laudo de exame de delito da senhora. Daí, Souza de Amorim foi recebida no IML. Deixa eu ver a data que está assinado esse laudo. 28 de abril, os fatos teriam acontecido no dia 27 de abril. Atendida no IML, razão de cautela, informar a prisão em flagrante, razão de oportunidade para informar as lesões, lesões ou agressões recentes. Não. Ausência de lesões recentes. Então, descrição, conclusão, ausência de lesões. A senhora foi ou não foi ao IML? Eu dormi dentro da delegacia. No outro dia, eu desci, tive a minha audiência de custódia lá na DPE, mas em momento nenhum eu passei pelo IML. Eu já fui para a DPE, tive minha audiência de custódia. E desci diretamente para comer. Mas ninguém me examinou. Não teve Não, porque tem esse laudo aqui. E assim, e aqui consta que a audiência de custódia foi realizada depois do laudo. Eu não cheguei no IML. Tá. Fui diretamente para a DPE. Desci eu e outra menina que estava numa cela comigo. Ela chegou depois de mim. Aqui no lá na 27ª.
E qual foi o motivo que a senhora alega que a senhora Stephanie agrediu a senhora nessa história? Creio eu, então sim. Eu nunca quis namorar, tinha relação sexual para poder morar lá na casa dele. E quando ela foi namorar com ele, E como é que era a convivência? Nos dias que ela estava lá, a senhora também estava? Ou tinha um acordo? Assim, nos dias que ela estiver, a senhora não ficava? No dia que a senhora ficava, ela não estava? Era assim? tá? Eu tinha que não ficava em casa. Era difícil. Já tinham tido algumas desavenças anterior, Não. uma treta? Não, nada. O nosso convívio, quando a gente se via, era um dia, boa tarde. No máximo. E se eu tiver essa criança, que atualmente está com 1 ano e 2 meses? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Ela é filha do Marcos? Não. Uma pessoa pegada, ele não pode ter. Não existe a possibilidade de ser filho dele, até porque ele Não só tem essa questão temporal. tá. Então, encerrada a minha parte, doutor Márcio tem pergunta. Sem pergunta. Doutor Júlio, pela defesa, tem pergunta. O Marcos, ele tinha somente relação sexual com você e gostava de você, ou ele gostava dela, ele gostava de você? E o Marcos, ele gostava de você e gostava dela, ou só tinha relação sexual com você e gostava dela? Não, ele já chegou a pedir para namorar comigo várias vezes. Tanto é, a gente se conhece há 9 anos, na época, né? Hoje já tem mais tempo. Mas já tinha 9 anos. Você Não. morava primeiro no imóvel, era Sim. você que morava. Há quanto tempo você já morava aproximadamente? Você sabe falar? Eu fui ter várias vezes. Mais ou menos quantos meses? Não, eu morei com ele, aí saí da casa dele, casei, tive um casamento, tive um filho. Aí separei, o marido do meu filho morreu. O marido do meu filho não, o pai do meu filho morreu, Certo. que é esse mais velho. Retornei para casa dele, saí de novo, casei de novo, tive aquele filho. Então é tipo assim, vai e vem, vai e vem. Entendeu? Mas não foi um relacionamento. E sempre que eu tava lá, era assim, eu não era obrigada. Mas ele falava, para ficar aqui, a gente tem que manter uma relação Ela sexual. queria que você saísse do imóvel ou não? Ela queria que você ficasse. Aparentemente, sim. Ela queria que você saísse do imóvel. Aparentemente, sim. Ok. Mas a gente não tinha intimidade, não tinha nada. Foi tipo, Ok. no dia, um acontecimento. Vocês duas moravam no imóvel e não pagavam aluguel, certo ou errado? Não, eu não pagava porque eu estava sempre com a conta dentro de casa. E eu quase não ficava. Mas, O pagamento do aluguel era o pagamento sexual entre vocês ou não? eu não sei se eu posso falar que era um pagamento de aluguel, até porque o apartamento dele é próprio. Mas para mim ficar lá assim, eu precisava. Era um acordo entre a gente, entre eu e ele. Tipo assim, quer ficar? Pode ficar. Não vai faltar nada daqui para comer, para nada, vai precisar pagar conta nenhuma. Mas eu tinha que manter relação sexual com ele. Mas eu não era obrigada. Sim. Entendeu? Eu tinha a escolha de ou manter ou não manter. Ok. Então, você, para morar no imóvel, você tinha que ter relação sexual com ele. Sim. Ok. Ok. A outra moça era apaixonada por ele, sim ou não? Aí eu já não sei te falar, porque ele deixava bem claro. Tanto é que ele pediu para eu sair, porque eles estavam tentando ter um relacionamento tipo de namoro, que ele tentou comigo várias vezes e eu gostei. Aí ele pediu, ele falou, então, eu não sei te falar se ela estava gostando dele. Ok. Mas ele estava gostando dele. Você tentou esfaqueou ela ou você agiu em legítima defesa? Coração, quero relação. Quando eu vi ela estava em cima de mim, eu
ela veio para lhe furar e você agiu em legítima defesa, sim ou não? Sim, mas no momento que eu praga, eu empurrei, porque eu empurrei. Acaba se machucando. Ok. Excelências, sem mais perguntas. Obrigado, doutor. Essa é uma pergunta. Sociais, bem? Ok. Mais alguma coisa que a senhora gostaria de dizer em própria defesa, senhora Denise? Ok. Então, interrogatório encerrado, obrigado. A senhora pode retomar o assento. A sessão de julgamento do Tribunal de Júri, oitiva da vítima, da senhora Stephanie de Assis Bernardo. Bom dia, mais uma vez, senhora Stephanie. Então, tudo bem, a senhora? Bem. Vamos lá. A senhora sabe que se trata desse processo, certo? Sim. A senhora foi vítima. Sim. Então, em razão da qualidade de vítima, sem um compromisso legal, a senhora tem o dever ético de responder de acordo com as perguntas, de acordo com a verdade que aconteceu naquele dia. Bom, então vamos lá. A senhora já me respondeu que é vítima, né? E conta o que aconteceu no dia 27 de abril de 2022. Então, eu estava no quarto do Marcos, né? A gente meio que dividia um quarto lá na casa do Marcos. E aí, nesse dia, ela não dormiu em casa e ela chegou. A senhora fala, a senhora Thaís. A Thaís não dormiu em casa. Aí ela chegou e foi para o quarto onde ela dormia e às vezes eu dormia também, quando ela não estava lá, né? Aí eu estava na casa do quarto do Marcos. E aí, de repente, eu só vi, a única coisa que eu vi foi ela entrando dentro do quarto e me deu um golpe pelas costas. Não aconteceu nenhuma briga, foi muito do nada. Sabe? E aí, eu falei com vocês sobre essa casa que a senhora morava junto aqui. Utilizavam lá também para dormir com o senhor Marcos e com a senhora Thaís. Vocês dividiam as despesas do apartamento, moravam lá, ou havia alguma relação afetiva entre a senhora, o senhor Marcos, ou a outra senhora Thaís e o senhor Marcos? Eu acho que ele já teve relações com ela e ele também já teve relações comigo, mas a gente não tinha nenhum compromisso, era mais amigável mesmo. E eu estava passando um tempo lá, eu precisava de um lugar para me ficar uns dias, né? Aí ele falou que eu poderia ficar lá na casa dele, por isso que eu estava lá. Ah, entendi. Então, a senhora está passando os dias lá, hospedada lá na casa do senhor Marcos, em razão de toda uma necessidade econômica, que a senhora Thaís também estava lá nesse período. Isso, Certo? mas ela não ficava lá todos os dias. Certo. Nessa época, tinha relação afetiva entre a senhora e o senhor Marcos, ou entre a senhora Thaís e o senhor Marcos? Não, comigo não. Ele falou também que com ela também não. Certo. E tá, com relação aos povos propriamente dito, assim, onde a senhora estava na hora, onde que a senhora Thaís chegou, o que a senhora estava fazendo? Eu estava sentada na mesa do computador, tinha uma cama atrás, e eu estava mexendo no computador, fazendo algumas pesquisas, mexendo em rede social. Aí a senhora Thaís entrou no quarto, como é que foi? Foi, ela entrou, mas eu não. A presença dela, assim, para mim, ela estava entrando mexer em alguma coisa dentro do quarto, né? Aí ela veio para trás de mim. E a senhora fica estava com alguma coisa em mãos? Não. Aí, depois que ela entrou, o que vai acontecer? Aí ela entrou no quarto e veio para trás aqui da cadeira, né? Estava sentada na cadeira, ela veio atrás da cadeira e me golpeou com um golpe de faca no pescoço. Aqui a senhora no pescoço. Certo. Aí eu gritei nesse momento, levei o... Aí ela falou para mim ficar calada, porque se eu gritasse, ela ia furar a minha cara. E ficou me ameaçando, né? Aí eu perguntei para ela por que ela estava fazendo aquilo e que se fosse porque eu estava lá, eu poderia só pegar as minhas coisas, a gente poderia conversar
entrar num acordo que eu pegava minhas coisas que estavam lá e ia embora imediatamente. Se eu tivesse algum problema, eu pedi para ela conversar comigo, mas ela não queria conversar, ela só mandou eu calar a boca, que se eu não calasse a boca, ela ia me furar na cara. E aí, nisso, ela Só para ficar tranquilo, vai no teu tempo, pode beber uma água, pode fazer ela começou a me enforcar na cama e começou a me enforcar, né, com o pescoço sangrando. E eu falei, perguntei para ela se ela queria me matar, pedi para ela não fazer isso, que eu não sabia o porquê que ela estava fazendo isso. E aí, quando eu vi que ela ali, numa situação daquela, ela não ia deixar viva, aí eu fui e empurrei ela com ela me empurrou na cama, eu fiquei encolhida. Aí nisso, ela estava na direção da porta. E aí, quando eu visualizei ela na direção da porta, eu chutei ela com umas pernas e empurrei ela para fora do quarto e tranquei a porta do quarto. a senhora ficou então escondida dentro do quarto. Foi, eu tranquei a porta do quarto e ela ficou do lado de fora tentando arrombar a porta, né? E aí, isso que eu vi que ela estava tentando arrombar, eu ia pedir socorro pela janela do apartamento, mas como eu não ia ter como, aí eu peguei e pulei da janela para escapar, porque ela estava tentando arrombar a porta. Você era qual andar da janela? No apartamento? Acho que é o primeiro andar que fala, né? Depois do térreo. O primeiro, depois de tem. E a senhora se machucou na queda? Foi grave, assim, eu fiquei com o pé, eu fiquei mancando um tempo, mas não foi nada grave, não deslocou, não quebrou nada. E aí, quem prestou auxílio à senhora? Depois que a senhora já tinha conseguido sair do apartamento. O porteiro O porteiro atendeu a senhora. foi. E aí, a senhora foi conduzida ao hospital? Aí eles chamaram uma ambulância e um carro, né, da polícia militar. Certo. Essa vaga, a senhora chegou a finalizar que ela usou para cuidar a senhora? Sim, é uma faca de cabo branco, Era grande. grande, a senhora não consegue fazer. Certo. E lá no hospital, a senhora foi simplesmente para tratamento médico? O que os médicos disseram para a senhora em relação a esse evento? Eu não lembro agora se foi primeiro o corpo de delito. Não, foi primeiro no hospital. Sim. Aí, chegando lá, eles me deram uma anestesia e 3 pontos. Aí, de lá, a gente foi fazer um corpo de delito. Sim. Tiveram mais algum elemento assim, sobre a dúvida machucado, sobre a lesão? Não, assim também. Algo grave, algo sério. Sim. Golpe para matar mesmo, é, de acordo com o lugar, né, que foi dado o golpe, que foi por pouco que não que poderia ter atingido um lugar poderia ser fatal, né? Entendi. E assim, ela, na hora que a senhora estava conversando com ela chegou a falar assim: o que você está fazendo isso comigo? Ela disse: Não, ela não falava nada. Ela só falava para mim calar a boca, que se eu gritasse, ela ia furar minha cara. Era a única coisa que ela falava. Ela falou assim, isso umas 4 vezes. e depois, assim, de ouvir falar, a senhora, ela deu uma explicação, a senhora soube por que a senhora estava fazendo? Não, eu não, pra hoje eu não sei. Tanto é que no dia anterior, foi um dia anterior ou 2 dias anteriores. Foi a última vez que eu tinha falado com ela que isso acontecer. Ela, eu tinha feito comida, aí ela entrou e falou que tinha comida para ela almoçar. Era o único contato que a gente tinha uma com a outra, era esse tipo de comunicação, nada muito profundo, nenhuma conversa profunda. Não. Aí eu falei para ela almoçar, ela almoçou e depois ela falou assim: você quer um bombom? Eu tenho um bombom aqui, de não sei o que, não lembro o sabor. Aí eu falei: quero. Tipo, para mim, ela estava sendo simpática, né? Aí eu aceitei o bombom, depois disso, nunca mais a gente falou, não. Aí o próximo contato já foi isso. Certo.
Fala aí, Marcelo. E a senhora chegou a conversar com o senhor Marcos depois do acontecido? Eu cheguei a falar com ele Valeu. no apartamento e depois pelo WhatsApp também. Eu cheguei a perguntar para ele se ele já sabia que isso ia acontecer. Entendi. O que o senhor Marcos respondeu? Ele falou que não. Tem mais perguntas? Doutor Márcio tem perguntas? Nosso pessoal, bom dia. Hoje, praticamente já perguntou tudo, tem bem pouquinhas perguntas, tá? A gente voltar um minutinho. Quando ela entrou no quarto, a senhora estava fazendo o que mesmo? Eu estava no computador fazendo as pesquisas. Tá. Então, para os jurados entenderem, a senhora aqui no computador, a porta fica assim atrás, ou de lado, assim. Não, aqui como se aqui fosse a mesa do computador. Aí, aqui do lado da mesa tinha uma porta do banheiro e do lado da porta do banheiro tinha a porta para sair no corredor da casa. E atrás da cadeira do computador tinha uma cama e atrás da cama uma janela. Então, ela teria vindo só para tentar visualizar, ela teria vindo assim, nessa direção, Ela entrou aqui para mim, ela estava entrando para pegar alguma coisa no quarto, mas ela veio para trás de mim. E aí, quando eu percebi, foi só a facada. tá? O pé na lateral, No pescoço, bem aqui. No pescoço. chegou a levar a bolsa. Levei 3 pontos. Ela disse que o médico chegou a falar que fosse vinda, com a veia, foi isso? Ele disse que por pouco que não foi fatal, né? Aí, nesse momento que ela passou, ela nem percebeu, continuou ali no computador, só percebeu o golpe. Foi isso? Foi muito rápido. Foi muito rápido. Ela entrou, em questão de 1 segundo, ela estava atrás de mim, me golpeando. E o próximo passo foi a senhora ficar acuada na cama, foi isso? Foi, aí eu gritei, né? Levantei, e já como ela estava me ameaçando com a faca, assim, falando que ia furar meu rosto, aí eu peguei e me apoiei no canto da cama, que fica encostada na parede. E quando ela viu pegar no seu pescoço, como é que foi? Ela tentou estrangular, chegou a pegar? Foi, ela com uma mão, ela estava segurando a faca, com a outra mão ela ficou apertando, assim, ó, forçando o meu pescoço. Dentro dessa narrativa, não sei se a senhora escutou a versão que ela deu aqui, na história do conflito. Eu não escutei, eu não sei, não. A senhora tem direito, mas às vezes a vítima fala e depois sai, não escuta. Ela contou aqui no depoimento dela, que ia perguntar para a senhora o seguinte: ela disse que foi a senhora que brigou com ela estava com raiva dela, que a senhora que foi na cozinha, pegou uma faca para meter nela, e ela, para se defender, foi puxar essa faca, quando acabou, lhe cortando sem querer. Essa história aí, que a senhora tem a dizer dessa versão dela. Em algum momento a senhora agrediu, bateu nela, machucou, fez qualquer coisa nesse momento? Não, eu nunca tive nenhum tipo de conflito com a Thaís. Talvez se ela tivesse algum problema comigo, ela nunca chegou a me falar, a gente nunca chegou a conversar e ter uma oportunidade, não teve nenhuma oportunidade de um conflito. Eu, até hoje, o que pega no psicológico é eu não consigo entender por que ela fez isso. Sim. Assim, eu queria até entender o porquê, mas eu não sei. Eu pensei a pensar se ela teve um surto psicótico, alguma coisa que explique isso, porque não tem explicação nenhuma, não teve nenhum tipo de briga. Nem contato verbal antes do ato. Uma discussão dela ter raiva da senhora, estou supondo aqui que ela Não, uma vez, pelo meu senso mesmo, eu cheguei a perguntar para o Marcos assim uma vez: Marcos, será que a Thaís não fica chateada? Ou não sei, dela tá, tipo assim, Deus está aqui na sua casa e ela às vezes não poder vir para cá porque eu tô aqui.
Tipo assim, se você souber de alguma coisa, me fala. Porque, né, às vezes ela fica chateada, fica com raiva, e realmente não era a minha intenção, não era causar nenhum desconforto. Isso mesmo. A minha última pergunta era um pouco do esclarecimento, já esclareceu bem, é se ela chegou até a se confiar também no Marcos, que eles tivessem dado alguma coisa, ela desconfiou, pensou alguma coisa. Assim, é porque, como eu falei para você, como não teve nenhuma oportunidade de eu e ela ter um atrito, então eu fiquei pensando assim, fiquei na minha cabeça tentando entender o porquê dela ter tentado me matar, e na minha cabeça não fazem muitas coisas não fazem sentido, né? Então, assim, eu pensava, ou ela teve um surto psicótico, ou ela foi uma coisa combinada, entendeu? Aí eu não tenho como eu saber, mas assim, na minha cabeça, alguma coisa tinha que fazer sentido. E até hoje nada faz sentido. A senhora chegou a dizer no depoimento pelo Marcos, foi bem frio quando a senhora foi contar o que aconteceu e disse, vocês sujaram tudo aqui. Foi Foi. isso. Ele foi bem frio. É, eu entrei no apartamento e estava bem frio. Aí ele falou, nossa, vocês sujaram até o armário aqui. Eu fiquei, cara, era bem possível de você chegar e o meu corpo estar estendido no chão e você tá falando de que a gente sujou. Muito estranho. Hoje a senhora está bem, está tranquila, a senhora tem relação com segurança, não tem mais nenhum contato Assim, com ela. não tenho contato, mas eu fiquei com muito tempo, acho que até hoje, assim, eu tenho ataque de pânico, né? Fiquei muito tempo tendo ataque de pânico, sem conseguir dormir, enfim, os danos psicológicos, né? E, e eu também, quando eu cheguei no apartamento, o meu documento tinha sumido. Então, no tempo que eu desci para chamar o socorro, quando eu subi, fui procurar minha carteira já não estava lá com os documentos. Então, assim, eu não sei se ela pegou e escondeu, não sei o que que ela fez. E isso me deixou com um pouco de receio. Até hoje não localiza o documento. Não, ela fez, eu não sei. Ah, só uma pergunta que eu tinha esquecido. Quando a senhora pulou pela janela, até a portaria, porque o porteiro chamou a polícia na porta. A polícia conseguiu dar o flagrante dela, ela estava ainda lá. Sim, aí a polícia subiu e bateu na porta. Ela deve ter abrido a porta e já saiu de lá algemada, né? Então, a gente conseguiu ainda conversar com os policiais para contar o que aconteceu. Eu perguntei para os policiais se ela tinha falado alguma coisa, mas eles falaram que ela não falou nada. Não dá para ele. Foi que aconteceu com a história dela, ele já conseguiu conversar com eles. Falei, perguntei para eles se ela tinha um ficha, né? Se ela tinha passagem, para mim saber um pouco, tentar entender um pouco. Obrigado, chefe. Você não foi. Obrigado, Tomás. Doutor Júlio, pela defesa. Tá, tchau. Bom dia. Hoje não só porque passar. Eu levar a atenção ao microfone. Não, tá. Teste. Primeiro, bom dia. Tudo bem com você? Stephanie, você tinha relação sexual com o Marcos do imóvel que você morava? Raramente. Não tinha, sim ou não? Sim. Naquele período, não. A Thaís tinha relação sexual com o Marcos do imóvel também, sim ou não? Naquele período, eu não sei te informar. Eu sei que já tiveram, mas naquele período eu não sei. Quem gostava mais do Marcos, na sua opinião? Você gostava do Marcos ou não? Romanticamente, não. Eu gostava porque eu tinha consideração com ele, era uma pessoa querida, mas romanticamente, não. Você pagava aluguel do imóvel? Não. Se você não pagava a Thaís, pagava aluguel do imóvel? Eu não sei.
Em relação ao mar, como que ele deixava você morar? Eles cobravam aluguel, não cobravam, certo? Não, eu estava passando por um momento de transição e ele falou que eu poderia ficar alguns dias até eu achar um lugar. E ele falou, não se preocupe com a Thaís, que a Thaís já vai para a casa do pai dela e ela já está articulando isso, ela já está se organizando para sair. Você gostava do Marcos? Sim ou não? Eu já respondi essa pergunta. Já respondeu, doutor. Sim. Quem morava primeiro no imóvel? Você ou ela? Eu não sei se a Thaís morava lá, ela já estava lá. Ela já estava lá quando eu saí, quando eu cheguei. Mas eu também não sei se elas estavam morando lá ou se elas só estavam passando uns dias também. Você queria que ela saísse do imóvel e você morasse sozinha no imóvel com ele? Eu não queria morar com o Marcos, eu só estava precisando de uns lugar, uns dias, um lugar para me ficar uns dias. Eu não tinha intenção de morar lá. Você trabalhava na época? Não, eu era autônoma. Esse serviço de autônomo, você era autônomo e você recebia o dinheiro e passava dinheiro para ele ou não? Não, Você pagava aluguel para ele? Não. Você... não. Thaís era somente amiga dele ou era gostava muito dele? Na sua opinião. Não faço nem ideia. E você, em relação ao Marcos, qual é o sentimento que você tinha por ele? Era de De amizade. De amizade. Você tinha relações sexuais com ele? Você já falou que sim, né? Sim, E você, somente amiga dele, mesmo assim você tinha relações sexuais com ele, certo? sim. Você não pagava aluguel em termos financeiros, né? Você já falou. Eu não pagava porque eu não morava lá. Eu estava passando apenas uns dias, não tinha nem um mês que eu estava lá. Você queria que ela saísse do imóvel e você ficasse sim ou não? Não, eu não queria isso. A gente tinha um acordo. Qual o acordo que eu falei? Nos dias que ela não estivesse lá, eu ficava lá. E nos dias que ela fosse para lá, eu também poderia dormir em outro lugar. Você dormiria em outro local. Esse outro local que você dormiria é com sua família, sim ou não? Sim. Em qual local em Brasília que falou? Eu sou obrigada a responder isso. Em qual local sua família morava na época? Sua região administrativa do sul. Sim. Na Ponte Alta. Ponte Alto, desculpe perguntar, é do Gama? Ou proximidade do Gama, sim ou não? Sim. Você gostava de morar lá na cidade do Gama ou lá no local que o Marcos morava? Eu gostava de morar com a minha mãe, mas aconteceu. A gente se desentendeu numa discussão, e aí foi nisso que eu necessitei passar uns dias na casa do Marcos. Você se entendeu com sua mãe, ok? Esse desentendimento, houve troca por palavras ou tapas, o que houve? Nada de tacos, só discussão mesmo de mãe e filha. Verbal, né? Isso. Sem mais perguntas, Excelência. Obrigado, Júlio. Pergunto aos jurados, tem alguma pergunta de fazer para a senhora Esther, mas se tiver, eu intermédio aqui dos oficiais. E aí lembrando, vou fazer por escrito, sem manifestação com a pretensão de julgamento. Alguma pergunta? Ok. Obrigado. Finalizamos então a oitiva da senhora. Sou Marco Aurélio Coutrin Costa. A senhora dar algumas explicações iniciais aqui.
O depoimento que o senhor está prestando está sendo gravado em áudio e vídeo. Então, preciso que o senhor faça, dê as respostas no microfone para a gente conseguir gravar. Sim. Ok? Primeira. Segunda coisa, eu vou explicar como é que vai funcionar. Eu farei algumas perguntas iniciais para o senhor, depois eu farei perguntas sobre o que o senhor sabe, depois eu dar a palavra para o promotor de justiça, doutor Márcio, depois ao advogado de defesa, doutor Júlio. Bom, caso o senhor não sempre recorde de alguma coisa, passa a ser aqui no cinema. Vamos lá, o senhor já confirmou o seu nome completo. O senhor tem alguma relação de parentesco, amizade ou inimizade com a acusada, com a senhora Thaís Souza? Amizade. Ela era sua amiga há quanto tempo? Acho que há uns 9 anos já. Certo. E com a senhora, com a vítima, com a senhora Stephanie? Era considerada namorada. Ok. Então, em razão desse contexto, tanto de amizade com a Thaís, e tanto como relação afetiva à época com a vítima, com a senhora Stephanie, eu não vou, vai ser o depoimento do senhor, vai ser sem compromisso legal, mas o senhor tem o dever ético de responder de acordo com a verdade, tá bom? Então vamos lá, o senhor já falou que tinha um relacionamento afetivo na época com a Stephanie. Como é que foi o convite para a Stephanie ir lá residir com o senhor? Há quanto tempo que ela residia lá na sua moradia? A Stephanie ficou, assim, havia uns 3 meses que ela ficou me pedindo para ir lá para cá. Tanto a Thaís sabia da Stephanie, como a Stephanie sabia da Thaís. E eu resisti, né? Porque resisti pelo menos 3 meses. Aí até que eu comentei com a Thaís, e a Thaís falou que não haveria problema nenhum se ela fosse morar lá com a gente. Certo. Então apareceu uma informação relevante. A Thaís morava na casa com o senhor. Positivo. Certo. Ela dividia as contas com o senhor ou não? Do apartamento. Não. E a Thaís era sua amiga, morava lá e, passado algum tempo, a senhora Stephanie foi residir lá no seu apartamento, o senhor, a Stephanie e a Thaís. Positivo. A Stephanie estava lá com a gente já há umas 3 semanas. E o senhor tinha algum relacionamento afetivo com a senhora Thaís, na época também ou não? Relacionamento afetivo. Assim, de namoro, hoje em dia o pessoal fala que é de ficante. Sim, tínhamos. Muito bem. E aí, nesses dias que a senhora Stephanie foi ficar lá residindo nessa casa, nesse apartamento, tinha alguma regra assim, no dia que a Thaís estiver, a Stephanie não pode ficar, ou as duas conviviam ao mesmo tempo lá no seu apartamento? Não, não tinha nenhuma regra. Thaís já estava viajando de quinta a segunda, terça, ela, né, retornava na segunda ou na terça-feira, não tinha, assim, entendeu? E a Stephanie ia ficando, estava ficando. Então elas não viviam lá ao mesmo tempo no apartamento. Positivo. Elas tinham um bom relacionamento ou não? Tinha, né? Eu lembro até que Thaís, era dia de Páscoa, deu bombom para ela, tudo. Ela, né, no dia que eu cheguei, ela veio falando, ó, ela me deu bombom, me deu... Tu presenciou alguma briga entre elas? Não, não presenciei. Qual que é o horário que o senhor ficava em casa? O senhor ficava em casa durante o dia ou não? Era só... A parte da noite. O senhor trabalha com o que, senhor? Sou vigilante. Aí, durante o dia? Isso, sou vigilante de rua. Uhum. E nos dias de folga eu estava rodo com um Uber. Entendi. Você trabalhava, ficava um pouco dentro de casa. Alguma vez houve alguma discussão entre elas sobre as visto ou ficou sabendo entre a Thaís e a Stephanie? Negativo. Crise de ciúmes, seja da Stephanie, seja da Thaís? Não. Uma tinha ciúme da outra? Não. Nesse tempo, assim, o senhor estava namorando com a Stephanie,
O senhor tinha relacionamento afetivo, amoroso com a senhora Thaís também, mano? Sim, E isso era de conhecimento uma da outra? era. E nunca houve manifestação assim de indignação, de uma parte ou de outra? Não. Como é que o senhor ficou sabendo desse fato aí da facada? No dia do ocorrido, eu estava trabalhando, aí a própria Steph me mandou uma mensagem via computador falando que a Thaís tinha esfaqueado. Aí eu mandei mensagem para a Thaís perguntando o que tinha acontecido, tentei ligar, mas ela não retornou, nem as mensagens, nem a ligação. Como o senhor chegou no apartamento, que horas depois? Eu acho que por volta de umas 6h10, 6h20. E aí, como é que estava lá no apartamento? Quando o senhor chegou aqui? Tinha um policial juntamente com o pai da Thaís procurando a faca. Certo. Mas eu digo assim, né, o apartamento estava sujo, tinha móveis quebrados, não sei como é que foi o cenário, se você preparou, quando chegou. O senhor viu lá do quarto, do apartamento. Tinha, a porta estava suja de sangue, o a porta estava suja de sangue, o guarda-roupa foi empurrado assim para, né? Tinha sido empurrado. Estava quebrado? Não, parece que ele foi só empurrado. Sim. Mas tinha, assim, objetos, utensílios quebrados, assim, Não, negativo. aparecia, assim, aparentava que tinha tido uma briga lá. Sim, essa Porque normalmente não tem briga, assim, tá tudo revirado, as pessoas quebradas. Aparentava que tinha tido uma briga ou não? Tava só esse armário que estava só o guarda-roupa mesmo, a porta, né? Parece que foi forçada e o sangue na porta também. Eu chegou a visitar a senhora Thaís no estabelecimento prisional, foi presa. Negativo. Até mesmo porque eu não tenho grau de parentesco com ela, sabia que nem conseguiria entrar com ela. Entendi. Depois desse episódio da facada, continuou o relacionamento afetivo com a senhora Stephanie e terminou. Não, a Steph, no mesmo dia que o ocorrido, os policiais deixaram ela lá em casa por volta de meia-noite, né? Que ela foi para o hospital depois de meia-noite. Aí ela falou assim, não, só quero pegar minhas coisas, você me deixa ali na casa de um amigo. Foi aí pegamos as coisas dela, procuramos tudo que era dela, e naquela mesma noite eu levei ela para casa de um amigo que ela falou. A Stephanie chegou lá, já quando chegou lá na sua casa, ela estava com um curativo. Estava, Onde que era esse curativo? Que região do corpo? pescoço. Ok? Não tenho mais perguntas, porque eu estou com as perguntas. Boa tarde, Marcos. Uma duas perguntas, você esclareceu tudo. Só para confirmar, a senhora daí estava na casa do senhor, não me recordo, umas 3 semanas, isso? Não, a Thaís tinha mais ou menos 2 anos. A Steph que estava uns 3 semanas. A Steph estava uns 3 semanas. Ah, tá. Perdão, confundi. As técnicas pelas 3 semanas. Aí, como telefone, o senhor chegou a dizer uns dias, e uma saía e que a outra ficava. É só para eu entender, que achar o trecho, o senhor disse assim que era tipo, segunda, terça e quarta, a Stephanie saía e a Thaís ficava. Elas dividiam o mesmo quarto, mas não dormiam juntas. Dividiam o mesmo quarto, mas não dormiam juntas. Só para entender, era, quando dormia junto era porque não ficava uns dias, outras, ou elas dormiam no mesmo quarto juntas, mas estavam separadas. Só para entender. Não, geralmente a Thaís estava viajando, né? Como de terça, quinta, a segunda, e geralmente a Stephanie estava lá em casa. E, geralmente, quando ela chegava, geralmente a Thaís ia para casa da mãe. Ah, entendi.
Todo mundo chegava a sair. Porque eram quantos cômodos na casa? São 3 quartos. Um era do senhor, outra ela se revezava. E a outra é do meu menino, meu filho. Seu filho não estava nesse dia, né? Não, não está. Não. Tá bom, é só isso. Obrigado. Obrigado, doutor Márcio, doutor Júlio, pela defesa. Bom dia. O senhor tinha relação sexual, Stephanie? Sim ou não? Sim, O senhor mantinha relação sexual com a Thaís, sim ou não? sim. Quando o senhor mantinha relação sexual, quanto tempo, quem morava primeiro na sua residência? A Thaís ou a Stephanie? A Thaís, ela estava aproximadamente há uns 2 anos. A Thaís já morava com o senhor há 2 anos, Aproximadamente. aproximadamente. A Stephanie, há quantos meses ficava na sua residência? Há 3 semanas. Stephanie gostava do senhor, sim ou não? Sim, O senhor gostava da Stephanie, sim ou não? sim. A Thaís gostava do senhor, sim ou não? Nossa relação era mais de amizade. Amizade ou relação sexual? Tinha os dois. O senhor tinha os dois, amizade e relação sexual com as duas ou só com... Aí o senhor falou agora há pouco que o senhor tinha relação de namoro com a Stephanie. E a Thaís era sua namorada também ou era só relação sexual? Só relação sexual Então, com a Thaís, só tinha somente relação sexual. e amizade. E com a Stephanie, só tinha relação sexual e namoro, sim ou não? Sim, Thaís morava mais tempo com o senhor, certo? positivo. Stephanie chegou depois, certo? Certo. As duas eram amigas? Não, uma sempre soube da outra, mas elas não se conheciam. Não se conheciam. Não, foram se conhecer lá em casa mesmo. Quem gostava mais do senhor? Thaís ou Stephanie? Essa resposta é difícil de responder. O Thaís, senhor gostava mais de quem? De Thaís ou Stephanie? Stephanie. Tem mais perguntas, excelência? Obrigado, doutor Júlio. O senhor jurado, senhora jurados, alguma pergunta? Se tiver, por intermédio sociais. Ok. Obrigado, senhor Marcos, pela presença de novo, sobre esse comissário, bom dia. O policial militar, sargento João Leão da Silva Neto. Correto. Bom dia, primeiro, sargento. Não é isso? Muito bem. Mais uma vez agora, gravando, satisfação a presença do senhor aqui. Obrigado. Sargento Leão, alguma relação de parentesco, amizade ou inimizade com a acusada, com a senhora Thaís? Não, senhor. Com a vítima, a senhora Stephanie? Também não se pode. Em razão dessas afirmações, o senhor será compromissado. Né? O senhor deve dizer a verdade, também não pode se omitir nos termos da lei. Vamos lá. O senhor sabe do que se trata desse processo? Sim. Muito bem. O senhor já confirmou algumas coisas aqui na fase de qualificação. Me conta sobre qual era a atividade que o senhor estava exercendo no dia 27 de abril de 2022, que é a data dos fatos, como é que o senhor chegou até o local da ocorrência, os demais detalhes que o senhor se lembrava. Trabalho no Getúlio 48, que ele cobra Riacho com 1 e 2. Eu fui acionado via Copom. Situação de resolver uma briga no local, lá no condomínio. A vítima já estava sentada na calçada, com um pano no pescoço, estava sangrando. De imediato, eu acionei o bombeiro para prestar o socorro no local. E aí eu perguntei para ela quem tinha, o que era aquilo. Ela falou que a autora estava no apartamento. A gente foi até o apartamento, foi dado voz de prisão, a gente desceu com ela, colocou no cubículo da viatura e, posteriormente, a gente subiu e pegou a arma que foi uma faca. O senhor se recorda como é que era essa faca? Detalhes não, mas o sangue estava aqui. Certo, era de grande porte, pequeno porte. Médio porte. É. Médio porte.
serrilhada ou de lâmina. Não, ela é lâmina mesmo. Tipo isso. Certo. E uma outra coisa. E aí, qual o cenário lá dentro do apartamento? Como é que estava lá no apartamento? Eu não me prendi a esses detalhes de como é que estava a questão dentro do apartamento. A vítima falou que teve que pular, porque na hora lá, quando deu a facada, se ela não pulasse, ela teria efetuado outra facada e ela pulou para evitar. E aí, essa pessoa não chegou a ver se havia marcas de sangue, se havia móveis quebrados, tecidos quebrados. Não, como eu entrei nesse detalhe de móveis quebrados. Marca de sangue tinha marca lá, de sangue, mas móveis quebrados eu não lembro, não. E o senhor chegou a conversar com a vítima, com a senhora Stephanie? Conversei. O senhor se recorda o que ela disse assim, sobre o motivo dessa... Não recordo o motivo, porque eu fiquei conversando com ela até chegar o bombeiro. Quando o bombeiro chegou, de imediato foi prestado socorro e ela foi conduzida para a UPA, foi para o hospital, não recordo. E ela explicou para o senhor como é que foi que aconteceu, que ela levou o golpe. Se o senhor se recorda, se o senhor se recordar. Não me recordo. Se ela deu algum relato da hora ali, da facada propriamente dita. Não, eu sei que ela só falou que começaram a discutir, e aí de imediato ela partiu para cima dela com uma faca, mas detalhes eu não lembro. Quando o senhor fala ela, é assim, A vítima que partiu para cima da agressora. Não, a agressora que partiu para cima da vítima. O senhor também não se lembra de mais nenhum detalhe dos relatos que a vítima tenha contado para o senhor lá sobre os fatos? Não, senhor. O senhor se recorda qual era o pavimento do apartamento? Se era interno, se era o pavimento superior? Eu acho que era o primeiro andar. Acho que era o primeiro. E o horário, o senhor se recorda da ocorrência? Precisamente eu não recordo, mas já era à noite já. Final de tarde? Isso, final da tarde, era no início da noite, já no início. E sobre a suspeita da escolha? O senhor chegou a conversar com ela, a senhora Thaís? Não conversei, acho que se conversei foi só contigo, e não recordo qual foi, ela não falou, eu fui colocado comigo, a gente deslocou logo para a 27ª, mas não teve muito questionamento, não. Tá bom. Obrigado. Eu não tenho mais perguntas, estou com o máximo de tempo. Sargento, agradeço o comparecimento. Eu pergunto, tenho uma pergunta. Ok. Obrigado. Doutor Júlio, pela defesa. Sargento, primeiro ponto. Excelência, obrigado, doutor Júlio. Sargento, obrigado pela presença do senhor. Antes do os senhores julgados têm alguma pergunta a fazer? Sargento, não? Sem perguntas? Ok, agora sim, obrigado pela presença do senhor, seu bom dia.